Eu vou citar aqui para você alguns pontos de correção de um trabalho que foi enviado de uma seguidora. Bom, então o primeiro ponto que eu vou me referenciar aqui é sobre o efeito shadow. A gente percebe que tem vários pontos aqui de falhas, que são pontos irregular, faltando pigmento que ocasiona esses aspectos de falha. Para que a gente consiga resolver esse problema, sempre quando a gente for fazer a primeira passada da shadow, então a gente fez ali a primeira passada, pode ser sim que fique esses pontos mais falhados. A gente volta a segunda parte, a segunda passada, fazendo o acabamento. Então a gente só vai repassar com a shadow aos pontos que ficaram mais falhados, mais abertos. Aí a gente vai limpar e vai observar novamente. Caso ainda tenha ficado alguns pontos mais falhados, a gente vai voltar dando o acabamento novamente. Depois que a gente repassou, limpou e viu que tá tudo uniforme, tudo uma passada bem constante, bem uniforme, aí sim a gente pode voltar intensificando a cor caso a gente queira ou caso não, manter uniforme. Agora, outro ponto também que a gente poderia ter uma melhora nesse procedimento é o encaixe entre os fios de baixo com os fios de cima. Esses fiozinhos que estão subindo em relação aos fios que estão descendo. A gente percebe que não tem alinhamento. Então, por isso que é importante sempre fazer a linha guia e fazer o encaixe dos fios de baixo com bastante alinhamento em relação à linha guia, tanto os de baixo quanto os fios de cima também. Faz com que eles tenham um encaixe bem rente, certinho a linha guia, para que quando essa linha guia saia, os fios de baixo fiquem com alinhamento em relação aos fios de cima e não fica com essas partes abertas, sem alinhamento, sem encaixe. Então, nisso iria ajudar muito. Outro ponto também é esse alinhamento superior. A gente percebe que tem várias entradas, então a gente precisa quebrar isso. A gente tem duas opções, ou fechar essas entradas com preenchimentos, né, entre esses outros fios, ou então fazer esses outros fios mais fechados, deixar eles mais fechados entre um fio e outro. A gente vem, faz mais fechado, vem, faz mais fechado, vem, faz mais fechado, para que assim não fique essas entradas. Só que uma dica importante, o fio nunca pode encostar um no outro, nunca pode encosta, porque se ele encosta, aqui acaba ficando um contorno único e acaba perdendo toda a naturalidade. Ele sempre tem que ser aberto, a cada um fio de outro tem que ter a entrada, porém não pode ficar muito aberta, como por exemplo, nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Que tá bem aberto, ele tem que ser levemente aberto, não pode ficar nem muito fechada e nem muito aberta.